Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje as experiências de servidores que já desenvolviam teletrabalho antes da pandemia. TJSE fala sobre as ações implantadas em tempos de isolamento social. Veja também as lives realizadas no Dia Nacional da Adoção. Não saia daí, o Sergipe Justiça está só começando. Se para milhares de pessoas ao redor do mundo, trabalhar em casa é uma novidade imposta pela pandemia do coronavírus, no Tribunal de Justiça de Sergipe, o teletrabalho foi adotado há 4 anos. Veja como é a rotina de alguns servidores que aderiram à nova modalidade. Antes do início do distanciamento social, no dia 19 de março, 130 servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe estavam em teletrabalho, sendo 73 na modalidade parcial e 57 de forma integral. A mensuração da produtividade ela está regulamentada nas portarias 52 de 2016 e 18 de 2020. E ela é baseada na movimentação processual. O acompanhamento desses servidores que estão em teletrabalho, ele é feito através de uma comissão. A Comissão de Gestão do Teletrabalho, que ela é composta por um juiz auxiliar da presidência, um juiz auxiliar da corregedoria, um magistrado, 2 gestores de unidades que estão em teletrabalho, um representante da diretoria de pessoas e uma psicóloga. Dos servidores em teletrabalho integral, 23 moram em outros estados do Brasil e 4 residem fora do país. É o caso de Elda Rocha, que foi para Singapura em 2018, após transferência do marido, que é servidor do Ministério das Relações Exteriores. Eu deixo as crianças na escola e entro no sistema de manhã. Geralmente eu coloco uma meta para mim, não sei quantos processos por dia. Então, como aqui são 11 horas à frente, às vezes quando eu entro pela manhã no sistema, o sistema está em atualização. Então, eu trabalho à tarde ou à noite. Como eu trabalho numa vara criminal, então primeiro eu dou prioridade aos processos com réus presos e processos do tribunal do júri. Então, na minha meta diária, eu separo esses processos para fazer primeiro. E depois os outros. Outra coisa, eu vejo se tem pendência no grupo de WhatsApp dos colegas, que tem alguma emergência para que seja feita primeiro. Tudo que, às vezes as pendências que eu encontro no sistema, eu consigo atualizá-las e como eu estou à frente do Brasil, então fica como se toda a atualização fosse feita no mesmo dia. De Portugal, a servidora da 24ª Vara Civil de Aracaju, Cristiana Dantas, também conta como é a rotina do trabalho à distância. A minha rotina de teletrabalho, em geral, é realizada nos mesmos dias úteis, no horário fixo das 9 às 16, com pausa para o almoço, horário que as crianças estão na escola, que me facilita a concentração. Para aderir ao teletrabalho, o magistrado precisa solicitar a mudança da modalidade do servidor, que passa por uma análise da gestão. Sendo possível, o servidor é avaliado e, após aprovado, deve cumprir metas de produtividade. As servidoras que estão em Portugal e Singapura contam como fazem para alcançá-las. A minha produtividade, o TJ Sergipe, ele avalia de acordo com as movimentações que o servidor faz no sistema. Cada servidor tem suas numerações e são responsáveis. De acordo com o número do processo, a gente faz as movimentações e cada ato, cada movimentação tem uma pontuação. A avaliação da produtividade é feita pelo próprio sistema de controle processual. No campo produtividade, você consulta todos os atos e movimentos que foram realizados. Em geral, eu costumo fazer anotações dia a dia e fazer a conferência no dia seguinte, quando o sistema fecha esse controle. Também, além disso, é feito uma avaliação trimestral, um relatório trimestral que é enviado pela chefia ao Comitê Gestor do Teletrabalho, o qual acompanha o desenvolvimento das metas, o cumprimento dessas metas, que no meu caso, por estar no exterior, é 30% a mais. Mas será que elas não se sentem desconectadas do que está acontecendo no tribunal? Como atualmente existem os grupos de WhatsApp, o TJ Sergipe também disponibiliza o chat no próprio sistema do tribunal, então é muito fácil eu sempre estar em comunicação com meus colegas de trabalho.
Então, às vezes, a gente tem uns grupos no WhatsApp, eu tenho um grupo com todos os colegas da Vara Criminal de São Cristóvão, e quando eu precisar de alguma coisa mais específica, eu me direciono ao chefe imediato, que no caso é o chefe de secretaria. Outra coisa que também me ajuda bastante no momento é também realizar algumas capacitações que estão sendo oferecidas pela EJUSE. Assim como aqui no Brasil, o dia a dia delas foi alterado por conta do isolamento social. E Singapura está tendo um controle muito rígido quanto a esse isolamento social. A gente, quando sai para entrar nos estabelecimentos que estão abertos, que são farmácias e supermercados, a gente tem que passar um QR Code para informar os nossos dados que a gente passou, a média temperatura. E os locais públicos estão fechados, as escolas, universidades, e é obrigatório, quando você sai na rua, usar máscara. E já vão fazer 2 meses que a gente está em completo isolamento. A minha rotina em Portugal, após a pandemia, foi bruscamente alterada. Como em todos os lugares do mundo, nós não temos muitas atividades, a maioria estão sem funcionar, e nós só podemos sair realmente com o uso de máscara. É bastante vigiado, as pessoas têm uma consciência grande de colaborar. E meus filhos estão em casa desde meados de março, estudando online. Nós temos que conciliar tudo isso. Mesmo assim, o judiciário não para. Seja no Brasil ou no exterior, os servidores do Tribunal de Justiça de Sergipe seguem trabalhando. E de Portugal e Singapura, nossas colegas deixaram dicas de como deve ser a organização para trabalhar em casa. É também procurar um ambiente, um local reservado para você e encarar a forma de que esse teletrabalho, nesse momento, nessas condições, na verdade até vai lhe ajudar a nível de saúde mental e de tudo mais. Outra dica que eu tenho a dar é você ter 2 monitores. Como a gente trabalha fisicamente na vara, que a gente tem 2 monitores, um horizontal e um vertical. Então, na minha estação de trabalho em casa, eu resolvi fazer isso porque é mais confortável. Então, você trabalha, e a produtividade é bem maior do que você trabalhar com um notebook, por exemplo, que você tem que abrir e fechar várias abas. E com 2 monitores você pode deixar um monitor, você lê o processo todo, e o outro você vai trabalhando. Ainda existe no TJSE a modalidade do trabalho remoto, instituído no Judiciário Sergipano em 2017 pela Portaria 55. O trabalho remoto depende de uma decisão da gestão. É o caso do servidor Milton Dias Júnior, que, mesmo sendo lotado na comarca de São Cristóvão, foi designado para trabalhar em processos da comarca de Porto da Folha. Ele deixa uma dica final tanto para quem já estava em teletrabalho quanto para os servidores que estão em trabalho remoto por conta da pandemia do coronavírus. Não deixe para fazer o mais difícil depois. O primeiro processo do dia faz logo o mais difícil. E outra dica também importante que eu dou é para vocês cumprirem a meta do Tribunal de Justiça. Então, numa situação hipotética, vamos supor que vocês cumpriram 1000 processos ao longo de um mês. E você verificou que quando você cumpriu 1000 processos, você cumpriu a meta do Tribunal de Justiça em 100%. Ou seja, é só dividir a quantidade de processos pela quantidade de dias que você costuma trabalhar durante um mês, e aí sim você terá a sua meta. E com essa meta clara na sua cabeça, vai ser muito mais fácil você trabalhar e cumprir não apenas as metas do Tribunal de Justiça, mas também suas metas pessoais. Veja depois do intervalo os dados da produtividade semanal de magistrados e servidores e as ações do TJSE durante a pandemia, que foram tema de palestra. A gente volta em instantes.